Atos capítulo 18, Paulo em Coríntios e diante de Gálio. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se dele e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era o procônsul da Galácia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se,
dos irmãos navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegou a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse ali mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-lo outra vez. E, embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Foi logo para Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Amém. Temos lido até o verso de número 23. Rapaz, como na leitura anterior, os judeus não gostavam desse negócio. É interessante que onde Paulo chegava, ele sempre procurava a sinagoga, porque na verdade também Jesus disse que ele ia ser testemunha, tanto aos judeus como aos gentios, né? Mas os judeus, o negócio dos judeus era da pancada. Mas é interessante realmente como eles trazem uma queixa para o que se entende hoje seria para a justiça, né? O versículo de número 12. Quando Galho era o procônsul, enfim, da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Justiça, né? Fizeram uma denúncia dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Vamos ver. Vamos ler outro texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 3. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, diz o texto: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, as palavras de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anularia a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça, no caso dos judeus, evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E, se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória,
porque ainda sou condenado como pecador. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. O pessoal acusava que o apóstolo pregava o seguinte: pode pecar que depois vem o que é bom. Não? Versículo 9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, diz o apóstolo, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, todos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é uma citação, salvo engano, do livro de Isaías, que o apóstolo diz, como está escrito. Aí ele continua, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável, outras versões diz, condenável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. 21. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho?
foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anulamos a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão.
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foram atribuídas, foram escritas, não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por causa desse ensinamento é que os judeus queriam pegar Paulo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.